Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje iniciando o capítulo 29, que fala das reuniões e sociedades espíritas. Primeiro, nós vamos falar das reuniões em geral, que se podem ser feitas numa casa espírita. Então, as reuniões espíritas, elas podem oferecer grandes vantagens. Por quê? Porque elas vão permitir o esclarecimento. Então, uma reunião espírita, ela promove o esclarecimento, ela permite que as pessoas que frequentam essa reunião se esclareçam a respeito dos fatos espíritas. Mas como que se dá esse esclarecimento? Pela permuta de pensamentos. Porque a reunião é um coletivo, então troca-se ideias e permutando-se pensamentos a gente vai então compreendendo melhor aquilo que está estudando. Pelas perguntas que podem ser feitas e também observações que qualquer um pode fazer dentro da reunião. É por isso que daí todos aproveitam. Todos que estão na reunião podem se aproveitar dessas perguntas que são feitas, dessas observações, dessa troca de pensamentos. Agora, o que vai diferenciar essas reuniões? Existem tipos de reuniões. Quanto à natureza dessas reuniões, elas vão diferir de acordo com as suas características e segundo os propósitos que elas têm. Então, uma reunião tem um certo tipo de característica e também uma finalidade, um propósito. Então, Kardec classificou essas reuniões em 3 tipos de reuniões. Ele fala das reuniões frívolas. O que seriam essas reuniões frívolas? Constituem-se de pessoas que só se interessam pelo aspecto de passatempo. Então as pessoas vão lá para se divertir, para passar o tempo. E nessas reuniões tem manifestações de espíritos levianos. Por quê? Se as pessoas vão lá e elas só se interessam para passar o tempo por coisas fúteis, então ela vai atrair, essas pessoas vão atrair espíritos levianos. Esses espíritos levianos, eles vão se apresentar nessas reuniões para se divertir. Eles querem se divertir. Já tive a oportunidade de conversar numa reunião mediúnica com um tipo de espírito desse, perguntando, mas o que você ganha com isso? Não, quero me divertir, mais nada. Às vezes eles nem querem fazer mal, mas eles acham que é um divertimento para eles. Agora, quais as pessoas que atraem esses espíritos? Que são como eles, que querem também coisas fúteis, apenas passar o seu tempo, não aprender nada com eles, né? E eles, nessas reuniões frívolas, eles têm ampla liberdade para agir, porque as pessoas estão interessadas no que eles vêm trazer. Então, nessas reuniões, as pessoas fazem pedidos banais, coisas fúteis, como, por exemplo, previsão do futuro. A gente sabe que espírito sério não se ocupa disso, mesmo porque previsão de futuro com dia e hora marcada é uma coisa que os bons espíritos nunca vão fazer, porque do dia que é feito até o que foi marcado para acontecer o fato, as coisas podem mudar. Poderia até haver uma previsão que se acontecesse alguma coisa de uma certa forma, mas as pessoas têm o livre-arbítrio,
as pessoas podem mudar e também mudar esses acontecimentos. Então, nós vamos ver também que nessas reuniões tem uns tipos de brincadeira, como assim, adivinhar a idade do outro, adivinhar o que ele tem dentro do bolso, revelar pequenos segredos de um para o outro, brincadeiras, né? E mil outras coisas sem nenhuma importância. Não vai instruir em nada, não vai fazer com que as pessoas se instruam, nada, só se divirtam, passa tempo e tal. E às vezes as pessoas levam cada cutucada desses espíritos, porque eles falam o que eles estão pensando, e às vezes eles sabem as coisas, porque eles seguem aquelas pessoas, eles conhecem o temperamento, eles conhecem as atitudes, e eles podem soltar aí na frente de todo mundo. Uma observação que nós podemos fazer: espíritos elevados não comparecem nesse tipo de reunião, porque as pessoas presentes são tão inconsequentes como essas entidades que se manifestam. Então, o que um espírito mais elevado vai fazer nessa reunião? Ele não vai perder tempo, porque ele não gosta de brincadeira, ele não gosta de coisas sem importância, coisas fúteis. Eles têm muito mais o que fazer, aproveitar o seu tempo para coisas mais úteis. Então, nesse tipo de reunião, não comparecem espíritos sérios, somente aqueles que gostam de uma brincadeira. E as pessoas também que procuram esse tipo de divertimento. Outro tipo de reunião que Kardec colocou são as reuniões experimentais. Que reuniões são essas? Tem por finalidade a produção de manifestações físicas. Vamos deixar bem claro que isso acontecia muito na época de Kardec. Hoje, a gente não vê essas reuniões, se elas existem, elas não são frequentes, elas são raras. Por quê? Porque não há mais necessidade. Essas reuniões que tinham por finalidade manifestações físicas já passou o seu tempo. Quando as manifestações já passaram para manifestações inteligentes, não há mais a necessidade, então, de chamar atenção. Que tipo de pessoas aparecem nessa reunião, frequentam essas reuniões experimentais? Pessoas curiosas, que gostam de ver os fenômenos, ou incrédulas. Eu vou lá para ver se eu vejo alguma coisa, se eu acabo acreditando. Essas pessoas saem dessas reuniões mais espantadas do que convencidas. Às vezes elas se espantam, porque a gente sabe que quem promove esses efeitos físicos são espíritos não muito adiantados. É claro que eles obedecem uma hierarquia superior, mas eles podem então provocar fenômenos que assustem as pessoas, que espantem, nada que vai convencer a pessoa, e ela pode pensar, pode supor a existência de truques naquela reunião, como mágicas, como enganações. Então, as pessoas estudiosas que comparecem nessas reuniões, as pessoas que vão lá com o objetivo, vou lá para verificar o que esse fenômeno vai me trazer de bom, de útil, o que eu vou aprender com esses fenômenos. Então, essas pessoas estudiosas, elas vão compreender a possibilidade daqueles fatos que estão ocorrendo ali. Elas compreendem. E daí esses fatos consolidam as convicções. Então elas saem dessas reuniões mais convictas do que daquilo que está acontecendo.
E se porventura houver truques nessas reuniões, essas pessoas que estudam estariam mais em condições de descobrir do que uma pessoa que não tem nenhum estudo, não sabe nada a respeito dos fenômenos espíritas e vai para uma reunião dessa por curiosidade ou eu vou lá para ver se eu vejo alguma coisa, se eu acredito naquilo. Às vezes ela sai mais incrédula do que ela entrou e ainda com medo, ainda mais espantada do que convencida. Qual que é a utilidade, então, dessas reuniões experimentais? A descoberta das leis que regem o mundo invisível. Porque quando o fenômeno é observado com o intuito de compreender aquele fenômeno, de estudar as causas que estão ali promovendo aquilo que a gente está vendo, isso aí vai ter uma utilidade para a pessoa que está lá com esse intuito, com esse propósito. E também um poderoso motivo de convicção quando a pessoa então chega à conclusão que tudo aquilo é verdadeiro e que existem leis que regem o mundo invisível. Então essas reuniões experimentais, apesar de ter muitos curiosos, muitas pessoas incrédulas, mas também aquelas que estudam realmente podem usufruir de uma maneira benéfica. E as reuniões que Kardec chamou de instrutivas. Pelo próprio nome, instrutiva, que instrui, que vai esclarecer, que vai fazer com que se compreenda tudo aquilo que está acontecendo. Então é nessas reuniões que se pode obter o verdadeiro ensinamento. É ali que nós vamos aprender de verdade. Em que condições devem ser feitas essa reunião? A primeira coisa que Kardec fala é que a gente deve manter seriedade em toda a acepção do termo. E foi bem claro, essas reuniões instrutivas têm que ter seriedade, as pessoas têm que estar com um objetivo útil, têm que estar com uma proposta de aprendizado mesmo, não de brincadeira, como nas outras reuniões. E também aquelas pessoas que compõem essa reunião devem estar em situação favorável para que os bons espíritos possam atendê-las. Por quê? Quais são essas condições favoráveis para que os espíritos possam atendê-los? Propósitos sérios, firmes, vontade de conhecimento, de aprendizado. É isso. Não brincadeira, não curiosidade, não estar lá para incrédulo e falar, não, agora eu vou desmascarar essas pessoas, isso não existe. Não, as pessoas que estão lá devem estar convictas que somente na seriedade, com os objetivos sérios, os bons espíritos estarão ali atendendo. Também nessas reuniões se deve ocupar de assuntos úteis com exclusão de todos os outros. Às vezes a gente acha que um dirigente de uma reunião mediúnica é muito assim radical. Não, porque ele não permite isso, ele não permite aquilo. É claro que muitas coisas podem acontecer ali de maneira que as pessoas aprendam. Só que nós vamos ver que quando os assuntos a serem tratados não são de utilidade para o grupo, para o coletivo, e não especialmente para um membro da reunião. Se os espíritos quiserem se comunicar com algum membro da reunião, eles vão passar uma mensagem coletiva
e fazer uma citação para aquela pessoa que está necessitando. Eles não vão deixar de atender, mas eles não vão somente ali para atender aquela determinada pessoa. Então, conforme o caráter da reunião, ela vai sempre encontrar espíritos dispostos a atender às suas tendências. Se as reuniões forem de caráter fútil, elas não vão, então, atrair bons espíritos. Se for reunião mais séria, então sim, os bons espíritos virão instruir, porque é para isso que eles estão lá, aconselhar, instruir, mostrar um caminho melhor para as nossas vidas. Então, concluindo, Kardec fala: aqueles que desejam ver devem participar de reuniões experimentais. Lembra que nós falamos que são reuniões experimentais? Produção de manifestações físicas. Quem quer ver, vai lá nessa reunião, que ela vai ver o fenômeno físico acontecer. Se é só isso que ela quer, então ela vai para uma reunião experimental. Bom, se as pessoas quiserem compreender o que está acontecendo, elas devem participar de reuniões de estudo. Então, essa própria reunião experimental, ela pode servir tanto para... E é o que Kardec fez quando começaram a surgir as primeiras manifestações, através das mesas girantes, de barulho e uma série de objetos se locomovendo. Kardec foi, e o que ele encontrou? Pessoas que iam lá por curiosidade, que iam lá para incrédulas, para desmascarar às vezes, achando que havia truques. E qual que foi o intuito dele? Ele foi lá observar com o objetivo de compreender o que estava acontecendo. Ele foi com o intuito de estudar aqueles fenômenos e ver, como ele observou, que por trás daquelas manifestações havia um ser inteligente se manifestando. Agora, aqueles que vão por curiosidade, nunca eles vão perceber esse ser inteligente que está ali se manifestando. Então, tanto nas reuniões experimentais, como aqueles que querem ver, como aqueles que querem compreender, eles poderão completar a sua instrução espírita. Como na medicina, Kardec fala, alguns vão ao curso, outros vão à clínica. De uma maneira ou outra, eles estão completando os seus estudos. A instrução espírita não compreende somente o ensino moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. Nós estamos hoje, então, terminando o nosso programa, que o nosso tempo já está esgotado, deixando, então, para a próxima oportunidade, continuidade desses tipos de reuniões que se pode fazer dentro da doutrina espírita. Claudete Moura, para o divulgar.net.